Oiê, vamos falar de ortografia? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa de Corredor. Esse podcast que a gente está conversando, tirando algumas dúvidas, falando de algumas coisas que talvez não tenham tanto valor que estudos, mas que eu tento colocar para que vocês possam entender um pouquinho mais da gramática da língua portuguesa. Então, essa temporada está focada especificamente em ortografia de nomes. Vale lembrar que esse podcast tem mais o foco de ser um podcast informativo e não que você vai começar a corrigir o nome de todos os seus amiguinhos e colegas para poder falar que eles não têm um nome correto gramaticalmente. Logicamente, eu sou professor formado em letras, português e inglês, mas aqui é mais uma questão de que eu quero aplicar com vocês a ortografia para que vocês possam entender por que alguns nomes levam uma certa ortografia, levam uma certa acentuação. Então, vamos falar hoje do nome Luiz. Para quem não sabe, Luiz é um nome muito comum, então assim, eu acho que eu não preciso nem falar para quem não sabe, porque praticamente eu acho impossível uma pessoa não ter conhecido um Luiz na vida, mesmo até com nome composto, como por exemplo Luiz Felipe, Luiz Henrique, ou até tem algum jogador do seu time que também se chame Luiz. Então a gente vai ter várias escritas do nome Luiz. A gente tem Luiz com S, a gente tem Luiz com Z, a gente vai ter Luiz com acento e Luiz sem acento. O que vai acontecer? A gente tem dois grandes problemas quando a gente fala desse nome. O primeiro, que nem eu tinha falado antigamente no episódio número 1, é que o problema de quando a gente fala de nome, ele pode ou originar-se de outra língua, e aí a gente adapta para a língua portuguesa, ou acaba que o nome não existe, a gente vai emprestar as regras da outra língua para a gente poder firmar. Como por exemplo, se a gente tem o direito de ter um nome que bem se entenda, a gente vai ter alguns casos, como por exemplo, é o caso de Portugal, que possui uma lista de nomes que são autorizados. Ou seja, você não pode inventar um nome que você bem queira colocar na pessoa, você tem que seguir uma regra de que existem alguns nomes permitidos para as pessoas e você não pode escapar disso. Bom, a partir daí, vamos para o nome de Luiz. Luiz é um nome originário da França, um nome muito comum, tanto é que é só para a gente poder pegar a ideia de que a gente teve tantos imperadores com o nome de Luiz, é algo de se chamar a atenção da originalidade e da popularidade do nome. Luiz é um caso de que a gente vai ter um nome de hiato, então a gente vai geralmente dividir esse Lu com o Is. Então, para quem não lembra de hiato, é quando a gente tem uma separação de duas vogais. Então, a gente sempre vai ter que, nesse caso, a gente vai ter a primeira vogal sendo menos pronunciada e a próxima sendo a mais forte, para daí se originar, então, esse hiato. Ele é muito, às vezes, confundido como ditongo, mas ditongo é quando a gente tem duas vogais na mesma sílaba. Bom, a partir daí, temos então duas regras que vão se aplicar. Se a gente seguir na regra o que você pode ter como nome gramaticalmente correto segundo a língua portuguesa, vai ser o Luiz com S e acento. Por quê? Porque quando temos uma separação de hiato, a partir do momento que temos também esse I acentuado e esse som de S, ele tem que ser uma escrita com letra S. Então vamos ter essa separação de Luiz, escrito com S, e com um acento agudo. Para quem não sabe, o acento agudo é aquele que a gente aponta para a direita, enquanto o que é acento indicador de crase, que não é um acento de crase, porque crase é o fenômeno, então a gente tem um acento indicador de crase, mas muitas das vezes você pode traduzir como crase, que é o acento que você aponta para a esquerda, que vai ser então o motivo de a gente escrever Luiz com S e acento. Então tá bom. Agora o com Z. O com Z é um gramaticalmente que a gente acabou meio que aceitando. Se a gente for seguir as regras gramaticais, a gente pode fazer que os nomes eles podem ser sim trazidos, mas eles precisam seguir a regra gramatical de como se escreve. Então, muitas vezes o português parece bagunça, mas nem sempre é. O que a gente vai ter então? Se a gente fala do Luiz com Z, ele não entra na mesma regra que a gente tem do S colocado no final da palavra
Como, por exemplo, a gente tem outras palavras, como é o caso de juiz. Então, juiz, ele não leva acento, mesmo sendo o mesmo efeito que temos da palavra Luiz. Então é por isso que a gente vai ter que quando a gente coloca Luiz com Z, a gente não tem acentuação. Então, pode ser que você encontre uma pessoa que se chame Luiz com Z e tem acento, e Luiz com S sem acento. Esse te dá o direito de você zoar seu coleguinha? Não te dá o direito de zoar seu coleguinha. Porque aqui é mais para você poder saber sobre algumas regras aplicadas de norma culta, mas assim como você percebeu, muitas das vezes as pessoas olham para a gramática e falam, ah, tem esse nome aqui. Tá, mas e se eu colocar um Z? Ah, mas não é gramaticalmente correto. Não, mas deixa eu colocar, qual que é a regra gramatical? E o português acaba cedendo. Então, a gente fica nesse episódio dessa forma. Tem algum nome que você quer que eu explique para você? Ou até mesmo alguma variação de nome? Para você poder entender como que se faz a ortografia, a acentuação e a escrita desse nome? Escreve nos comentários, por gentileza. Então, você sabe que você pode me encontrar nas redes sociais. Você pode me encontrar também pelo meu site e, inclusive, também pelos meus cursos. Então, o vídeo vai ficando por aqui. Na verdade, o vídeo não, né? O áudio vai ficando por aqui. Muito obrigado por vocês terem me escutado, terem ficado até aqui. E a gente se ouve no próximo episódio. Fique bem e até mais.